Mas eu creio que Deus vai falar com você nessa noite. Você crê nisso? Então, antes de tudo, eu quero te convidar a você fechar os teus olhos e nós vamos orar. Pai, muito obrigado por esta noite tão preciosa. Nós poderíamos estar em tantos lugares, Senhor, mas nós escolhemos estar neste lugar aqui da Tua presença, da Tua habitação. Não que o Senhor habite, ó Deus, em templos feitos por mãos, mas a Tua palavra nos garante que onde estiver um ou dois proclamando o Teu nome, ali o Senhor se faria presente. Então, Deus, eu abro mão de qualquer sabedoria humana e eu me torno totalmente dependente da Tua presença, Espírito Santo. Fala conosco neste lugar, Pai. Ministra os nossos corações, tira toda distração, toda barreira, mas que de fato, ó Deus, a Tua palavra, ela possa ser como uma espada de dois gumes, ó Deus, que acerta entre a alma e o espírito, e que de fato a gente possa sair daqui edificado pela Tua palavra, que ela é doce, ela é perfeita, ela é o pão da vida, ela é a Tua verdade, Senhor, é a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus. Fala conosco, Pai Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. A gente tem falado sobre a reforma protestante e hoje é o último tópico que eu quero compartilhar com você. Um dos feitos muito importantes que aconteceram para o cristianismo, aonde Martinho Lutero, no século XVI, enfincou as 96 teses na porta da igreja. E é um dos temas muito importantes, depois de Atos 2, da descida do Espírito Santo no Pentecostes, foi um dos atos muito importantes para o cristianismo. E você ouviu aqui sobre sola gratia, que quer dizer sola graça. Mais nada, somente a graça de Deus que é derramada sobre o homem. Humanamente a gente nunca poderia alcançar, mas pela graça nós fomos salvos. É um favor imerecido. Eu não poderia fazer nada para merecer. Nós não poderíamos nunca alcançar. Paulo, que bom ter você aqui, cara. Mas só pela graça, um favor imerecido. Nunca, sempre o homem busca meios através da religião, através de circunstâncias para alcançar a Deus. Mas isso não era possível. Pelo pecado de um homem, aliás, pela atitude de um homem, o pecado entrou. Mas pela decisão de Jesus morrer na cruz, derramar o teu sangue sobre nós, sobre a terra, também a santidade, e Ele nos uniu a Cristo novamente. Então é só pela graça. Você pode agradecer o Senhor por isso? Então sola gratia. Segundo, é só sola fide, porque é só pela fé. Nós só podemos alcançar a Cristo pela fé. Pela fé nós podemos entender que Ele nos salvou. Pela fé nós podemos ser salvos. A fé que nos leva a viver uma vida de santidade, de entrega. A fé que nos garante que naquele grande dia Ele virá nos buscar e nós estaremos com Ele, junto com os anjos, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Enquanto os homens tentam entender ou de alguma forma descobrir o que nós estamos fazendo aqui, pela fé eu creio que nós temos um propósito, nós temos um Criador, nós temos um Salvador. Nós não merecíamos, mas pela fé nós somos salvos. Sola Christus é o que nós vamos falar hoje. E sola Scriptura, que quer dizer somente a palavra. Você pode repetir comigo? Somente pela palavra.
Nós cremos que pela palavra nós somos salvos, pela palavra nós fomos sarados, pela palavra nós fomos libertos. E só por Cristo, solo Christus, e solo deu glória. Só a Cristo nós devemos dar a glória. Somente Cristo e glória somente a Deus. Então eu quero te pedir para que você abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Sim, Senhor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Você pode declarar grande? Oh, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar. Te adoramos, Pai. Achou? Amém? Todo mundo achou? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: consegue projetar aqui, mídia? Isso, obrigado. Vamos juntos? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. E Ele é a cabeça do corpo, a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Você pode glorificar o Senhor por isso? Você pode exaltar o Senhor por isso? 5 solas
ao qual nós nos baseamos. Eu queria que você me desse de presentes toda a sua atenção. Hoje, nós percebemos que o mundo tenta customizar tudo, relativizar tudo. Mas nós aprendemos que é só pela graça, é só pela fé, é só por Cristo, e é só pela sua palavra, pela sua escritura, e só pela sua glória. Só a Ele nós devemos glorificar. Nós vivemos um mundo em que a todo momento nós procuramos relativizar as coisas. E Martinho Lutero, naquela época, no século XVI, inconformado com aquilo, com as indulgências, e hoje, não diferente daquele povo, muitas vezes nós procuramos customizar Jesus. Customizar, e talvez, se eu perguntasse à igreja, ou se alguns de nós perguntar para alguns o que significa reunir um grupo e falar para eles assim: o que significa Jesus para você em uma palavra? Eu já vi um vídeo sobre isso, e muitos falam assim que Jesus é amor. Jesus é o próprio amor, e de fato Ele é amor. Mas contudo, após a queda, nós fomos criados à sua imagem e semelhança, mas de tudo, por tudo, nós entendemos que Jesus não pode ser customizado. Jesus não pode ser customizado, ele não pode ser de fato, sabe, de fato a gente não consegue compreender esse amor que é tão magnífico, que é tão grandioso. Mas nós precisamos entender que tipo de amor é esse. De um amor que aceita tudo e aceita todos. Um amor sem questionamento, um amor sem padrões. Não, Jesus é amor. Sim, Ele é, mas também Ele é fogo consumidor. Repete comigo assim: a graça foi de graça, mas custou caro, irmão. Que tipo de amor que nós estamos customizando o nosso Deus, o nosso Jesus? O mundo está falando que é um amor, que Jesus é amor e Ele aceita tudo e todos, mas será que é só isso? Um amor que é customizado, sem questionamento, sem padrões, igual os filmes de Hollywood desenham para nós. Ou de um amor que nos dá a oportunidade de sermos salvos. Um amor que nos dá a oportunidade e nos chama ao arrependimento. Um amor que nos chama a viver uma vida em conformidade ao seu caráter. Nos chama a viver uma nova vida. Ele é aquele que pega uma pessoa destruída e transforma. Por amor, Ele transforma, talvez da sua entrega. Sabe, queridos, o que muda a nossa vida não é a religião. O que faz você entender que você está errado não é a pregação de domingo, mas é o Espírito Santo que te convence do pecado e do juízo. Quando você olha para a cruz, quando você fala, é como nós acabamos de cantar: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas mesmo assim Ele te ama. Nada é tão poderoso como o amor de Cristo para com a tua vida. Você está comigo, amém? A palavra de Deus fala bem assim, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados pode te separar do amor de Cristo. Mas repete comigo assim: custou caro. Custou a própria vida de Cristo.
Não é um amor que simplesmente que fala assim, vem como estás e permanece como estás. Não. O amor de Cristo nos leva a, de fato, termos uma metanoia, uma mudança de vida. O amor ao qual Ele nos oferece é uma vida, é um amor que nos leva para a salvação. Um amor de Cristo que nos leva ao arrependimento. Não é como o amor que o mundo desenha, que Jesus é amor. Simplesmente Ele aceita tudo e todos não. Ele te ama como estás, mas Ele diz, não permaneça como estás. Eu lembro daquela mulher quando encontrou Jesus, quando todos estavam com ela ali, e ela foi pega em adultério, e todos estavam ali, segundo a lei dizia que ela precisava ser apedrejada, e os mestres da lei e doutores, para testar Jesus, falaram, e agora, o que ele vai fazer? E Jesus, escrevendo na areia, fala uma palavra que mexe muito comigo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, não tem nada que você possa fazer que te torne merecedor deste amor. Meu irmão, não é porque você vem na igreja, não é porque você vai na célula, não é sobre isso. O que Deus quer de fato é que você seja transformado à sua imagem e à sua semelhança. Cristo para nós não é um Cristo customizado, aonde você pode customizar, porque a moda é customizar agora as coisas. Você faz algo de fato que fica com a sua característica. Não, mas Cristo não pode ser customizado. Ele só diz o seguinte: vinde após mim, mas negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. O padrão de Cristo não é a perfeição. Fala comigo, o padrão de Cristo não é a perfeição. Você pode virar para a pessoa que está do teu lado e falar isso? O padrão de Cristo para mim e para você, repete comigo, é o arrependimento. E o arrependimento não é um remorso. Você está comigo, amém? Arrependimento não é remorso. Arrependimento é de fato você deixar de fazer o que fazia por amor a Cristo. Arrependimento não é ser perfeito. Arrependimento é você se tornar melhor, igual a Cristo. Se você olhar para mim, meu amado, olha para mim aqui. Se você olhar para mim, você vai pecar. Porque eu sou tão imperfeito quanto você, merecedor da graça de Deus. Mas eu não estou dizendo que você não deva olhar para mim. Olha para mim. Assim como seguidor de Cristo, quem sou eu para me comparar a Paulo? Mas eu estou tentando. Porque santidade não tem a ver com perfeição. Santidade tem a ver o quanto você está disposto a se arrepender e aparecer com Cristo todos os dias. Quando aquela mulher estava prestes a ser apedrejada, Jesus, escrevendo na areia, pergunta para todos ali: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu acho muito interessante porque aquela mulher olha para Jesus e fala bem assim: Senhor, todos foram embora. E ela talvez estava esperando ele pegar uma pedra daqueles, até mesmo que jogaram as pedras ali no chão, e ele mesmo pegar a pedra e matar ela. Mas Jesus olha para aquela mulher e fala bem assim: eu também não te condeno. Ele dá uma palavra e uma ordem para ela que muda a história dela e fala assim: vai e não peques mais. Ela foi amada,
ela foi, sabe, redimida por alguém que ela esperava que ia crucificá-la, ia matá-la. Então, se você não mudar de vida por causa da cruz de Cristo, por causa do amor de Cristo, esquece, meu irmão, você não vai mudar por mais nada. O amor de Cristo não te aceita como você está, mas Ele fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. O amor de Cristo nos chama ao arrependimento, a uma metanoia, a mudança de vida. Você está comigo? Enquanto o mundo tenta customizar a Cristo, nós não tentamos customizar a Cristo, mas nós entendemos que Ele é o Criador de todas as coisas. No versículo 15 e 17, ao qual nós acabamos de ler, você vê Cristo criando e coautor de todas as coisas. Meu amado, Jesus é a imagem do Deus vivo. Falaram bem assim, me falaram assim, pastor, mas não tem como ser igual a Jesus, porque Jesus era Jesus. Sabe o que acontece? Ele foi homem, assim como eu e você, para falar para mim e para você que é possível viver uma vida de santidade. É possível viver uma vida que agrada a Deus. Quando você olha para Cristo, quando você olha para o amor de Cristo e fala: eu não era merecedor, eu não era merecedora, mas o teu sangue me lavou para viver em novidade de vida. Cristo, o amor de Cristo não é customizado ao seu bel prazer, ao que você quer, quando você quiser, não, mas Ele te aceita na hora que você quiser, quando você se arrepender. Muitas vezes Ele vai permitir circunstâncias para que você olhe para Ele, que você, sabe, quando você está no fim do poço, no fundo do poço, você está comigo, amém? Quando você está no fundo do poço, você já chegou nesse lugar? De você não ter saída, não ter perspectiva de vida, e o seu único caminho é olhar para cima, e você fez uma oração que mudou a sua história, por isso você está aqui, sim ou não? Você fala: Jesus, tem misericórdia de mim, me ajuda. E deixa eu te falar uma coisa: os seus amigos te abandonaram, alguns aqui até a própria família abandonou, mas sabe quem estava do teu lado? Porque Ele é o amigo de todas as horas. Ele é fiel para conosco, mesmo quando a gente não é fiel, querido. Ele não te abandona, Ele não te esquece, Ele não te rejeita, Ele te ama, mas é um amor incondicional, não simplesmente para você continuar fazendo o que você está fazendo. Ele te chama ao arrependimento da cruz, ao arrependimento de novidade de vida. Porque Ele é o Criador de todas as coisas, por Ele e para Ele são todas as coisas. Porque dele, para Ele são todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa: você foi criado para que a sua vida dê glória a Ele. Jesus foi o Cristo vivo. Ele morreu sem pecado, para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de falar bem assim: não, Ele era Deus, Ele não errava, de fato Ele não erra, mas Ele foi humano, assim, olha para mim, ei, Ele foi humano assim como você, Ele sofreu as mesmas paixões, as mesmas tentações. Mas sabe o que eu acho interessante? Que quando Ele foi levado ao deserto, Ele nos dá uma verdade tão poderosa.
transforma esse pão em comida para que você possa. Ele não, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele foi tentado, ele de fato, assim como eu e você, mas ele correspondeu àquela investida do inferno com a verdade da palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei nessa noite o que você tem passado, mas eu tenho uma verdade para liberar sobre a tua vida. Ele já venceu o mundo. Ele já venceu o mundo para que você pudesse ter vida e abundância. Ele venceu todas as coisas para que você pudesse ter a oportunidade de viver em santidade, em novidade de vida. Ele te criou para que você de fato possa glorificar a Ele. Você está comigo? Ele foi o Criador de todas as coisas. Enquanto Criador, Cristo também foi o mantenedor, o sustentador de tudo que existe. Ele não apenas deu corda no relógio e deixou ali sozinho, não. Ele de fato, tudo que existe, subsiste e passa por Ele. O nascer do sol, o pôr do sol todos os dias, não são meramente coincidências, queridos. Deixa eu te falar uma coisa. 122 características são necessárias para que existisse a vida na terra. Você está comigo? 122 características. O cálculo exato do oxigênio, a distância da terra para o sol, a distância da lua. 122 características exatas para que você pudesse ter vida, para que pudesse ter existência. Meu querido, se o universo, a expansão do universo fosse alterada em 0,401%, não seria possível a vida na Terra. E deixa eu te falar, as pessoas falam bem assim que a vida acontece por causa de uma coincidência. Eu costumo dizer que a vida acontece por causa da cristocidência. Ei, deixa eu te falar uma coisa, se tem algo que Deus te criou para ser, é vencedor e vencedora. Você só não está vivendo, olha para mim, você só não está vivendo o que Deus tem para você por causa das suas próprias decisões, porque Ele já venceu o mundo para que você pudesse vencer. Ele criou todas as coisas, Ele passou por todas as coisas para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Nada é coincidência, querido. Tudo isso tem como causa a sustentação que Cristo dá a toda a criação. É impossível, sabe o que eu acho lindo? Quando você olha para a criação, você vê o cuidado de Deus. Você sabe que as pessoas que moram no interior, na roça, você não encontra um ateu. Meu querido, deixa eu te falar, eu gosto de contemplar, sabe, as coisas, de admirar, sabe, Onias, de olhar para as coisas que Deus criou e falar, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é grandioso, cara. Porque dele, para ele, são todas as coisas. Ele é criador do universo, Ele sustenta todas as coisas, querido. E deixa eu te falar, Ele é o seu Deus, Ele é o teu Pai, Ele ama a tua vida. Você pode virar para a pessoa que está do teu lado e falar bem assim, Jesus te ama, cara. Sendo Criador, Ele escolheu morar dentro de você, cara. Aleluia, Jesus. Cristo é o cabeça de todas as coisas.
Por ser criador de todas as coisas, Cristo também é o cabeça de tudo que existe. A igreja que está presente no texto, pode-se dizer que Cristo é o cabeça de tudo, sendo a igreja a manifestação concreta disso. Ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, é a pessoa mais importante dentre todas que ressuscitaram, pois sem a ressurreição não poderia haver ressurreição dos santos nos últimos dias. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Com um tipo de ressurreição que todos os santos experimentarão quando Ele voltar para buscar a tua igreja. Tudo Ele tem a primazia, ou seja, Ele tem uma posição singular em toda a criação. Você pode glorificar a Deus por isso? Ele é o Criador de todas as coisas. Nada do que se foi feito se fez fora dele. Cristo é o reconciliador. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o meio que a gente pode fazer para se achegar a Deus? Qual é o meio que nós podemos fazer para se achegar a Deus? Não tem nada que você possa fazer, mas Ele já fez por nós. 2 Coríntios capítulo 5, versículo... Abra aí na sua Bíblia se você puder. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém? Essa reconciliação Ele estabeleceu pelo seu sangue derramado na cruz, pois ao ser crucificado, Cristo removeu a culpa pelos nossos pecados, e por isso nos livrou da ira de Deus. Quando cremos nele, nós nos apossamos disso, nós somos reconciliados com Deus e passamos a ter paz com Ele. Antes estávamos separados de Deus e éramos inimigo dele, e o que se manifestou através do seu sacrifício na cruz foi o seu amor por nós. O nosso mau comportamento é dado pelo nosso pecado. Agora, contudo, por causa de Cristo, fomos reconciliados a Ele. Cristo é o supremo de toda a criação. Ele é o Criador, o reconciliador de todas as coisas. Tudo teve a sua origem nele. Tudo foi conduzido por Ele. E tudo será restaurado totalmente por Ele. Queridos, pastor, o que isso tem a ver comigo? Repete comigo assim: pastor, o que isso tem a ver comigo? Hoje nós temos a oportunidade de reconhecê-lo. Hoje nós temos a oportunidade de termos como Senhor e Salvador. Se nós queremos ser governados pelo mundo ou pelo nosso próprio coração, ou se de fato a gente quer entregar a nossa vida ao Senhor,
ou se de fato a gente quer reconhecer Ele como nosso único e suficiente Salvador. Mas pela vontade dEle, Ele quer que a gente se submeta e viva conforme os teus caminhos, conforme a tua verdade. Se você puder, se coloque de pé nessa noite. O que de fato Deus espera de mim e você é que eu e você viva uma vida que vale a pena através da sua palavra. Através da sua verdade. Ei, olha para mim aqui. Você pode sair daqui de fato, sabe, decidido a viver a mesma vida que você estava vivendo. Ou você pode sair daqui decidido a caminhar com seu amigo Jesus. A viver uma vida de acordo com a tua vontade, de acordo com a sua palavra. Sabe, Deus tem muito mais para você. Ele quer que você tenha uma vida plena, mas de fato você precisa reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. Sabe, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi pecou. E sabe o que eu acho lindo? Eu ouvi isso ontem e eu quero compartilhar com você nessa noite. Davi foi um dos grandes reis de Israel. E Davi tomou atitudes estúpidas, assim como eu e você tomamos decisões estúpidas. Mas repete comigo assim: Deus pode, através das minhas decisões estúpidas, derramar graça. Porque Davi matou Urias e ficou com a esposa de Urias. Isso foi uma decisão estúpida, gente, sim ou não? Um soldado que guerreava no seu exército a favor do seu rei. Ei, quantos de nós temos tomado decisões estúpidas? Como assim, pastor? Olha para mim. Olha para mim aqui, por favor. Toda vez que você desagrada a vontade de Deus, você está tomando uma decisão estúpida. Toda vez que você desagrada a Deus, você entristece o Espírito Santo, você está tomando uma decisão estúpida. Mas sabe o que eu acho lindo? Sabe qual que é a mudança, qual que é a diferença entre remorso e de fato arrependimento? É que Davi, quando foi confrontado, Davi se vestiu de saco de pano, ele tirou as suas vestes reais, ele se vestiu de saco de pano, ele entrou, sabe, diante do Senhor e falou: Senhor, retira de mim tudo, mas não retira de mim o teu Espírito. Retira tudo de mim, Senhor, só não me retira o teu Espírito. Ei, deixa eu te falar uma coisa: Deus não poupou Davi das consequências da atitude estúpida. O filho ao qual a esposa de Urias estava esperando morreu. Ele não poupou. Ei, deixa eu te falar, o Senhor não vai te poupar das decisões estúpidas que você tomou. Você vai colher isso. Mas se você se arrepender de verdade, sabe o que acontece? A palavra de Deus fala assim, que depois que o seu filho morreu, ele se levantou, tomou a sua esposa novamente, e ela concebeu um filho. E o nome do seu filho era Salomão.
um dos reis mais sábios que Israel e toda a terra já teve sobre a terra. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter errado até agora, mas Deus está te dando a oportunidade de reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. Ele não vai te poupar das consequências da sua escolha, mas se você se arrepender de todo o teu coração, Ele pode derramar graça sobre você, e você pode viver o sobrenatural de Deus, porque, sabe, Salomão foi a resposta de Deus do arrependimento de Davi. Eu não posso fazer isso por você, eu já estou aqui arrependido, declarando: o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Quantas decisões erradas eu já tomei sem a tua presença. Isso não quer dizer de quanto tempo você está na igreja, querido. Se você é pastor, se você é líder, se você está de pé, cuide para que não caia, meu irmão. A pergunta é se você está disposto a se arrepender todos os dias, de aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, de entregar a tua vida aos pés do Senhor. Sabe o que te constrange? O que Deus está falando com você é que essa vida, essas decisões que você tem tomado não agradam o Senhor. Eu não sei o que é isso, mas o Espírito Santo de Deus que traz isso à tua memória aí. Não é acusação, é o arrependimento. Quem te acusa é Satanás, mas Deus quer te dar perdão sobre os seus pecados, ressignificar a sua história, para que você possa viver em novidade de vida. Deus te ama. Jesus te ama, querido. Ele pagou um alto preço por você, e Ele quer que de fato você possa viver em novidade de vida. Se você puder, feche os teus olhos. Eu queria que nessa noite você esquecesse das pessoas que estão ao teu lado. Eu queria que nessa noite você, se você puder, coloque a mão no teu coração aí. Enquanto nós vamos cantar uma canção, eu queria que agora você pudesse pedir ao Espírito Santo para que pudesse trazer à sua memória aquilo que tem entristecido o teu coração. Quais são as decisões da sua história, da sua vida, que não têm sido de agrado com a vontade de Deus? Talvez nessa noite Deus só te trouxe aqui para você entregar a tua vida ao Senhor. Faça isso aí nessa noite. Talvez, sabe, o medo, a acusação, sabe, você tem vivido com a acusação do inferno sobre a tua vida, mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te trazer esperança, te trazer vida. Mas não é remorso, é um arrependimento genuíno. Deus te trouxe aqui de fato para que você viva as verdades da tua palavra. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor aí. Coloque, faça isso em oração, abre os teus lábios. Fala: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, de tudo aquilo que eu fiz. Eu coloco a minha vida diante do teu altar, Espírito Santo. Eu te peço, Pai, ó Deus, que a tua graça venha sobre a minha vida de uma forma poderosa. Que o teu amor me constranja, que o teu favor, ó Pai, me direcione. Eu entrego a minha vida diante do teu altar. Faça isso. Essa noite de você entregar a tua vida diante do Senhor. Entrega a tua vida, entrega os teus medos, entrega os teus sonhos. Entrega as suas frustrações diante do altar dele. Aquele que é o Criador de todas as coisas está aqui nessa noite. Ele quer mudar a sua história. Ele quer te dar uma nova vida, uma nova esperança. Entrega aí diante do altar do Senhor. Não seja resistente à presença dele. Não seja resistente, não entrega, Senhor. Se essa palavra que o pastor Rodrigo está falando, se o Senhor existe de fato, fala comigo. Ministra ao meu coração, faça uma oração ousada aí nessa noite. Mas não saia daqui sem antes fazer a sua entrega diante do altar do Senhor nessa noite. Faça isso. Sim, Jesus. Se passam os anos, sim, Jesus,
não posso deixar de amá-lo.